Bom, galera, eu vou estar ensinando aí hoje como se faz o hidromel. Hidromel não é uma bebida muito difundida no Brasil, mas deveria ser, né? Por causa de uma bebida muito saborosa, né? Então é básico, né? Dá para saber pelo nome o que é hidromel, hidro do que é da água, e o mel, todo mundo conhece o mel, o famoso mel aí, né? Mel. E então, a grosso modo, é a fermentação da água com o mel, né? E simplesmente quando você decide fazer hidromel, não é, eu vou fazer uma bebida, não é uma simples bebida. Você fazer hidromel é uma viagem, cara. É uma viagem aí. Você fazer hidromel é histórico. Por quê? Porque o hidromel é uma bebida muito, mas muito antiga. É uma bebida datada antes do próprio vinho, que é muito conhecido aí, né? Então é uma viagem você fazer, uma viagem histórica você fazer o hidromel, né? Então, por ser muito antiga, uma bebida também, o nome dela, conhecida, hidromel, a bebida dos guerreiros. Por que bebida dos guerreiros? Porque conhecida por culturas, feita uma bebida feita por culturas que foram muito conhecidas pelos seus guerreiros, né? Como os vikings, os saxões, os celtas e os maias. E assim por diante, né? Culturas antigas, uma bebida também muito conhecida na cultura nórdica, né? Diz que o hidromel era a bebida favorita dos deuses, né? Mas é claro, isso aí é mitologia, não dá pra dar muita bola pra isso aí. Mas, antes de começar mais uma historinha pra vocês, né? É, Na antiguidade, os casais, né, recém-casados, durante o primeiro ciclo lunar, né, o primeiro mês aí, eles deveriam tomar o hidromel. Por quê? Para nascer um filho varão. Para quem não sabe o que é um filho varão, um filho homem, mas isso aí não tem importância. Então, daí que vem o que? Veio o que a gente conhece hoje como lua de mel. Aí, o hidromel eu falei para vocês, isso aí é cultura, galera. Isso aí, fazer o hidromel é cultura, é uma viagem histórica, né? Muito bem, então vamos começar aí. É para você fazer o hidromel, você vai precisar aí primeiro de alguns equipamentos. Bem, coisa básica, né? Isso é um garrafão, você vai precisar de um garrafão de 5 litros de água mineral, né? E você vai fazer uma adaptação na tampa desse garrafão. Vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo da tela, ali uma mangueira, uma mangueirinha, né? Uma mangueira de nível na tampa do próprio garrafão, aquela rosca, né? Tampa de rosca do próprio garrafão. Você faz um furo na tampa e põe essa mangueira. Para vedar, você pode pôr cola quente, como eu fiz aqui, né? Vocês podem ver nessa outra imagem aqui. Tem cola quente. Tá feio pra caramba ali, mas não é pra ficar bonito, é pra funcionar. É pra funcionar e funcionou. Realmente vedou, né? Isso é bem importante, né? E esse é o equipamento que você vai utilizar. Você não vai utilizar mais nada. Só isso aí é o suficiente para você fazer, né, o hidromel. E claro, né, você precisa o que? Do mel. Sem mel não sai o hidromel. Não tem como você fazer o hidromel sem o mel. O mel tem que ser um mel bom, mel de qualidade. Aí tem aproximadamente 500 ml de mel, que dá mais por volta aí de uns 600, 700 gramas de mel, que é o que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar de 600 ou 700 gramas de mel para poder fazer. E também a gente vai utilizar água, né? Água mineral, tem que ser de água mineral ou água filtrada que você tem em casa. E a gente vai utilizar aí por volta de 3,5 litros de água mineral. E depois que você pega a água lá e tudo mais, você põe o mel no banho-maria, né? Por quê? Porque o mel, quando você compra o mel, ele está bem denso, né? Tá bem ali. Uns vêm até cristalizados. E você põe ele no banho-maria. Você tem que deixar o mel bem ralinho, assim, ele bem fininho, quase um líquido, assim, né? E para isso você põe no banho-maria em fogo brando. Uns 10, 15 minutos é o suficiente para você deixar não ferva o mel.
Não pode ferver o mel, você tem que deixar o mel aí no banho-maria até ele ficar ralinho assim, né? Não é para ferver o mel. E depois que você ferve o mel, você põe, junta com aqueles 3,5 litros de água, né, que você tinha lá naquela jarra, né, que você colocou naquela jarra, você mistura bem, mexe bem. E depois que você mexeu bem, você vai separar 500 ml. Você vai deixar separado, você pode ver nessa jarra menor aqui no canto, 500 ml separado. A gente vai saber daqui a pouco, né? Depois a gente vai saber para que serve esses 500 ml. Agora não, agora a gente vai lidar com outro esquema aqui, né? A gente vai lidar com essa jarra branca, né? Que tem aí 3 litros aí já da água com o mel, né? Bem misturado, bem mexido. E a gente vai pôr, né, aqueles 3 litros de água com mel no garrafão. Aquele garrafão lá você vai despejar tudo lá dentro, né? Fechar tudo. Agora a gente volta lá para os 500 ml. A gente volta para lá para saber o que a gente vai fazer com isso aí. A gente vai adicionar uma coisa muito importante, que é o fermento. Sem o fermento também não sai aí o hidromel, né, para poder fermentar o negócio. Você vai usar mais ou menos de 7 a 8 gramas de fermento biológico. Não pode ser o fermento químico, tem que ser o fermento biológico, né? Aquele que a tua mãe usa em casa para fazer pão. Então esse fermento aí mesmo que você vai usar. Usa 7 a 8 gramas, dá uma colher, né? Dessa que está aparecendo aí no vídeo, dá mais ou menos uma colher cheia. Dessa aí dá por volta de 7 a 8 gramas. E você vai misturar esse fermento naqueles 500 ml que você deixou lá, né, naquela jarra, né? Você vai misturar e vai ficar com esse aspecto. Tá meio estranho, mas é assim mesmo, não esquenta a cabeça. Você mistura bem. E como o mel estava no banho-maria, ainda está um pouquinho quente, né? Então eu deixei esfriar aquela mistura, aqueles 500 ml, deixei esfriar para poder pôr o fermento. Assim também você vai fazer, né, com a água e o mel que já estão lá no garrafão lá atrás, né? Você deixa ele esfriar também, né? E você põe, depois que esfriar tudo, você põe tudo dentro do garrafão, né? Vocês podem ver que ele está bem escuro, né? É bom sempre deixar esse espaço assim no garrafão, não põe até a boca não, que daí evita vazamento e assim por diante. Vocês podem notar que a mangueira está dentro de um vidrinho com água. Por quê? Porque com a fermentação ela vai liberar o CO2, o gás carbônico, e vai sair em forma de bolhas dentro desse vidro. Mas por que da água? Para somente sair o CO2, não entrar o que? O oxigênio. Não pode entrar oxigênio de jeito nenhum, senão não dá hidromel, né? Não dá hidromel. Então eu fiz uma adaptação aqui, é uma gambiarra ali, né? Um chuncho ali com arame ali, né? Tá até meio feio aqui esse negócio, mas não dá nada não, né? E vai ficar aí uns 3 meses, né? A cada 30 dias, a cada um mês, você retira o hidromel aí de dentro e evita pegar junto com a borra que vai se formar no fundo do garrafão. Vai se formar aqui uma borra, né? Assim, com o tempo o líquido ele vai clareando, vai se formar aqui embaixo uma borra a cada 30 dias, e você tira o líquido sem tirar aquela borra junto. Lava esse garrafão e volta de novo aí o hidromel aí para dentro para poder terminar de fermentar. Uma coisa bem fácil, uma coisa bem simples de se fazer sem maiores problemas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, trazendo mais um pouquinho aí de bebidas fermentadas para vocês. Espero que vocês também possam ter oportunidade de estar fazendo o hidromel. Qualquer dúvida, vocês podem enviar um e-mail perguntando, né? Eu respondo o e-mail para vocês, né? Qualquer dúvida é só mandar aí que eu sano a dúvida, né? Valeu, galera, até a próxima.